Olá, iniciamos hoje mais uma série do canal. Como o próprio título indica, Sommelier de Sonetos. A ideia é nós degustarmos, tal um sommelier, sonetos clássicos da literatura em língua portuguesa. Começaremos pelo grande Antero de Quental, com o seu soneto Oceano Nox. Então eu farei a leitura do soneto sem pausa. Depois nós retornaremos para analisar tanto o aspecto formal do soneto quanto o seu conteúdo. Então, Oceano Nox, Antero de Quental. Junto do mar que erguia gravemente a trágica voz rouca enquanto o vento passava como o vôo de um pensamento que busca e hesita inquieto e intermitente. Junto do mar sentei-me tristemente, olhando o céu pesado e nevoento, e interroguei cismando esse lamento que saía das coisas vagamente. Que inquieto desejo vos tortura, seres elementares, força obscura, em volta de que ideia gravitais? Mas na imensa extensão onde se esconde o inconsciente imortal só me responde um bramido, um queixume e nada mais. Belíssimo, belíssimo soneto. Poderíamos ficar por aqui que o vídeo já estaria justificado a sua existência. Mas como a ideia é degustarmos, então vamos a esta tarefa. Primeiro, para quem não está familiarizado com a forma soneto, trata-se de um molde poético clássico, exercitado por grandes nomes da literatura como o próprio Antero, o Camões, Boccagi, Flor Bela Espanca, Augusto dos Anjos, mais recentemente Glauco Matoso, enfim, existem grandes nomes da nossa literatura em língua portuguesa que exercitaram e exercitam com maestria o soneto. O soneto, portanto, é uma forma poética de 14 versos, divididos em 2 quartetos e 2 tercetos. Então, se vocês observarem aqui, nós temos uma estrofe de 4 versos, um quarteto, outra estrofe de 4 versos, outro quarteto, uma estrofe de 3 versos, terceto, e outra estrofe de 3 versos, outro terceto, 2 quartetos, 2 tercetos, totalizando 14 versos. Esses versos estão divididos, cada verso deles tem 10 sílabas poéticas, chamado de decassílabo. Os sonetos de língua portuguesa, os sonetos clássicos, a maioria deles são divididos em 10 sílabas poéticas. As sílabas poéticas são um pouco diferentes das sílabas gramaticais, porque o que se leva em consideração é a sonoridade. Então, muitas vezes, palavras são aglutinadas, são juntadas, amalgamadas por conta da sonoridade. Eu fiz a marcação aí no texto, em vermelho, mostrando onde estão as sílabas tônicas do verso. No caso, este verso é um verso decassílabo, né, tem 10 sílabas poéticas, e a última sílaba poética é a tônica. Então a gente só conta até a última tônica do verso. E isso se aplica a todos os versos do soneto. Você pode destrinchar o soneto, escandi-lo, e você terá 10 sílabas poéticas por verso, sem exceção. Além dessa quantidade de sílabas, a gente tem a questão do ritmo. Eu já mencionei a questão da tônica na 10ª sílaba,
existe uma tônica, ou seja, sílaba forte, também uma ênfase na sexta sílaba. Quando nós temos um verso com ênfase na sexta e na décima sílabas, ele é considerado um verso heróico. Essa classificação diz respeito ao ritmo. O ritmo do poema é muito importante. O ritmo do soneto, melhor dizendo. O soneto prima pela musicalidade, pelo ritmo, pela cadência. É inerente ao soneto essas características. Então nós temos um verso decassílabo heróico, porque ele tem ênfase na sexta e na décima sílabas. Existe uma pequena variação às vezes que pode aparecer um verso com ênfase na quarta, na oitava e na décima sílabas. Esse tipo de verso se denomina sáfico. O heróico, ênfases na sexta e décima, e o sáfico, ênfases na quarta, oitava e décima. Às vezes o Antero e outros poetas mesclam o heróico com o sáfico. Outro aspecto sobre a questão formal é o esquema de rimas. A gente tem as rimas organizadas em aba-aba, que é clássico dos sonetos, né? Ou seja, a palavra gravemente rima com a palavra intermitente, a palavra vento com a palavra pensamento. Então, essa terminação ente é a sequência A. Ento, a sequência B. E elas se repetem na estrofe seguinte. Ente, ento. Quando surge uma rima diferente, a gente dá uma outra letra para ela. Então, ura e ura, C, ais, D. Depois outro tipo de rima, e, onde, e repete-se a anterior a D no último. Os tercetos finais, eles têm um pouco mais de flexibilidade na disposição das rimas. Mas os dois quartetos normalmente têm essa estrutura de aba-aba nos sonetos clássicos. Fazendo essa exposição mais estrutural, formal, a gente poderia comentar outras minúcias técnicas aqui sobre a organização formal deste soneto, mas eu acho que ficaria um pouco técnico demais, né? E não sei se todas as pessoas estão interessadas tanto nessa parte formal, que é importante, até para nós ressaltarmos o trabalho que foi despendido pelo poeta na criação dessa obra, desse esqueleto formal, estético. E para nós valorizarmos esse labor que o poeta teve ao criar a obra. Vamos agora para a parte da análise e da interpretação do conteúdo do soneto. Saímos da parte externa dele, formal, e agora vamos para o interior do soneto, entender o sentido que ele vincula, a mensagem que ele transmite. A começar pelo título, Oceano Nox. A palavra nox é uma palavra em latim para noite. Então é um oceano de noite. Essa imagem que o soneto evoca. Junto do mar, aqui já uma ambientação de onde está o eu lírico. O eu lírico está junto do mar. Que erguia gravemente a trágica voz rouca enquanto o vento. Existe uma personificação. É dado ao mar características humanas. O mar ergue uma voz trágica e rouca. O nome dessa figura de linguagem é personificação, porque a gente está dando características humanas a algo não humano, ao mar, no caso. O mar poderia aqui ser o símbolo de diversas coisas. É uma imagem bastante recorrente na poesia, na literatura de forma geral, como uma referência a algo indomável, assombroso, impetuoso e contraditório, porque encerra a beleza, encerra encanto, mas também encerra perigo e assombro. O mar poderia ser uma metáfora para a própria vida mesmo.
junto do mar que erguia gravemente a trágica voz rouca, enquanto o vento passava como o vôo de um pensamento que busca e hesita, inquieto e intermitente. Aqui nós temos o vento sendo comparado ao pensamento. E no que o vento se assemelha ao pensamento? Porque o pensamento busca e hesita, inquieto e intermitente. Ou seja, é como se o vento também estivesse nesse movimento, ora mais intenso, ora menos intenso, ora num movimento mais expansivo, ora num movimento mais sutil. O vento às vezes é forte, impetuoso, mas ele também refresca como uma brisa suave. Tal como o pensamento que busca e hesita, inquieto e intermitente, ou seja, descontínuo. O vento não sopra sempre do mesmo jeito, sempre com a mesma intensidade. Ele é intermitente, ele é descontínuo, assim como o pensamento. Junto do mar sentei-me tristemente. Então é novamente a ambientação evocada, junto do mar, mas agora é usado o verbo sentar, no passado. Sentei-me, indicando o quê? Uma contemplação. O eu lírico, ele não está de passagem, ele para e ele se senta diante do mar para contemplá-lo. A atitude aqui é de contemplação. E já é indicado aqui, no começo da segunda estrofe, o estado emocional do eu lírico. Ele está triste. Ele se senta junto ao mar tristemente, olhando o céu pesado e nevoento. E interroguei, cismando esse lamento que saía das coisas vagamente. Aqui a imagem do céu é evocada, anteriormente a imagem do mar, agora a imagem do céu, que se assemelha pesado e nevoento. Há uma identificação entre o estado emocional do eu lírico e a paisagem na qual ele está inserido. É como se o próprio céu reverberasse a tristeza presente no eu lírico. Parece que o céu também está triste. E interroguei, cismando esse lamento que saía das coisas vagamente. Aqui a gente tem o verbo interrogar, alguns verbos, o verbo interrogar e o verbo cismar, que indicam uma busca do eu lírico. O eu lírico ele está diante do mar, mas não apenas contemplando o mar, uma atitude meramente passiva. Ele está num processo de questionamento interior. A gente vê que não é por acaso que ele caracteriza o pensamento como sendo inquieto e intermitente, e como quem busca e hesita. Essa caracterização do pensamento, feita na estrofe anterior, é reafirmada, é confirmada na estrofe em questão, quando ele usa os verbos interrogar e cismar. Interroguei cismando esse lamento que saía das coisas vagamente. Então ele interroga o quê? Ele interroga o lamento que ele julga sair das coisas. Então ele está nessa posição de interrogação e de cisma, de reflexão. Que inquieto desejo vos tortura, seres elementares, força obscura, em volta de que ideia gravitais? O eu lírico julga que os seres elementares são torturados por uma espécie de desejo que os impulsiona. E que existe uma força obscura que movimenta esses seres elementares. É como se ele observasse o mar e entendesse que existe algo, uma força que ele não sabe qual é, por isso é obscura aqui como desconhecida do eu lírico,
algo selvagem, voraz, desconhecido, obscuro, que anima esses seres elementares. Então ele questiona: que inquieto desejo vos tortura, seres elementares, força obscura? Lembremos que ele usou a palavra inquieto na primeira estrofe, ao definir e caracterizar o pensamento, que é inquieto e intermitente. E aqui ele atribui aos próprios seres elementares uma inquietude, uma inquietação. Novamente, essa identificação entre o estado emocional, mental do eu lírico e o ambiente no qual ele está inserido. Então ele interpreta que a inquietação que ele está sentindo, pela qual ele está passando, também está presente na natureza, nos próprios seres elementares, no mar, nas ondas, na natureza. Força obscura. Que inquieto desejo vos tortura, seres elementares, força obscura. Então ele julga que existe uma força obscura que tortura e inquieta os seres elementares. Existe algo por detrás do real, da natureza. Em volta de que ideia gravitais? Aqui a gente percebe um certo idealismo do Antero, que é justificável pela biografia dele, que foi bastante influenciada pelo idealismo alemão. E mais especificamente pela filosofia do filósofo alemão Hartmann. O Hartmann, assim como Schopenhauer, imaginava que existia uma espécie de força obscura por detrás da realidade. Algo que não é passível de ser explicado em linguagem humana, mas que está, digamos, na essência da existência. É o desejo por detrás dos seres elementares. É esse impulso vital. Em volta de que ideia gravitais? A palavra ideia indica esse idealismo, né? Essa crença de que a matéria provém da ideia, não o contrário. Existe uma ideia originária que faz surgir o concreto e o real. A ideia está no princípio e a matéria vem depois dela. Ele não questiona se há uma força por detrás desses seres elementares. Para ele há uma força. Ele não questiona se há uma ideia por detrás da existência. Para ele é pressuposto. Ele se questiona a respeito da natureza dessa força e da natureza dessa ideia. A palavra obscura, um adjetivo aqui, que caracteriza a força, dá essa noção de desconhecida, é uma força desconhecida. E essa ideia, ele quer saber a qualidade dela. Em volta de que ideia gravitais? Ou seja, que há uma ideia, o eu lírico pressupõe. Agora ele quer saber qual é a natureza dessa ideia. Ora, os seres elementares são avivados, animados por alguma espécie de força que os impulsiona, como que uma ideia originária. Mas qual é a natureza dessa força? Qual é a qualidade dessa ideia? Este é o questionamento que o lírico traz. Mas na imensa extensão onde se esconde, o inconsciente imortal só me responde um bramido, um queixume e nada mais. A palavra mas, presente no último terceto, já nos, digamos, indica que essa busca e essa inquietação do eu lírico não será plenamente satisfeita ou não será saciada. Mas na imensa extensão onde se esconde, o inconsciente imortal só me responde um bramido, um queixume e nada mais. Ou seja, novamente ele reafirma a noção de que existe uma realidade ideal por detrás da existência.
existe uma ideia, uma força que movimenta os seres. Na imensa extensão, ou seja, naquilo que é conhecido, no mar que se apresenta ao eu lírico, onde se esconde o inconsciente imortal. Aqui a referência ao filósofo Hartmann é direta. Esse inconsciente seria esse ímpeto originário que faz os seres permanecerem na sua existência, ou é a base da existência, vamos dizer assim. Onde se esconde, então, esse inconsciente imortal, que é, digamos, uma outra forma para dizer força obscura, se esconde, ou seja, não está acessível à razão humana, à interrogação do eu lírico. É algo que não é possível de ser elaborado racionalmente. Mas na imensa extensão onde se esconde, o inconsciente imortal só me responde um bramido, um queixume e nada mais. Então a única coisa que ele obtém ao interrogar a existência são sons ininteligíveis. O inconsciente imortal se esconde. A força obscura por detrás da existência se esconde, é obscura, é desconhecida, é inacessível. E a resposta que me chega é uma resposta ininteligível, ou seja, um bramido. O bramido pode ser tanto o barulho do mar como o som emitido por uma fera. Seja um, seja outro, são sons que não consolam a inquietação do eu lírico. São ininteligíveis para ele. Não saciam a sua busca por sentido, por resposta. É uma resposta que é uma não resposta, vamos dizer assim. Só me responde um bramido, um queixume e nada mais. Então esse som ininteligível e o que o eu lírico julga ser um queixume, um lamento das coisas. A interrogação que ele lança à existência, essa interrogação sofrida e aflita, inquieta, só recebe como resposta um som ininteligível e uma espécie de queixume, que como que vaza das coisas, que transpira das coisas. E nada mais. Ou seja, aqui nós poderemos dizer que o eu lírico esperava algo mais. Ele esperava uma resposta. Ele quer entender qual é a natureza da força por detrás da existência. Ele quer entender qual é a qualidade da ideia que está por detrás da matéria. Qual é a ideia originária. Porém, ele não recebe essa resposta, ele não obtém essa resposta, o que é indicado pela expressão e nada mais. A expressão só me resta, a palavra só, também indica essa frustração do poeta, porque ele não tem o que ele gostaria, ele não consegue essa resposta. O universo está indiferente aos questionamentos dele. Ele interroga a existência, mas a existência é indiferente à sua inquietação, à sua dor. E o que ele responde, e o que a existência lhe responde, é somente de forma incompreensível a ele. Um bramido, um queixume e nada mais. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Este foi o primeiro de outros sonetos que leremos nesta série Sommelier de Sonetos. Comentem no vídeo, digam se vocês gostaram da leitura. Porventura, se gostarem, curtam o vídeo. E se acharem que o conteúdo é de valia, se o conteúdo seria apreciado por pessoas de seu convívio, compartilhe também. Tá? E um abraço a todos e todas.